Invocando a proteção divina, declaro aberta a 10ª sessão ordinária neste 23 de março de 2023. Em discussão a ata da sessão ordinária realizada em 21 de março de 2023. Não havendo queira discutir, a tenho por aprovada. No item expediente e correspondência, indago ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Agradeço, excelência. Uma boa tarde a todos. Não temos, presidente. Agradecemos, secretário. Nos próximos itens, conferência, medida cautelar, consulta, denúncia, auditoria e inspeção, não temos nada pautado. Já no item prestação de contas, nós temos o processo 1624/2022, que tem como turma o conselheiro relator, conselheiro Pedro Lino, e o revisor, conselheiro Antônio Norato. É um processo de contas da administração indireta, exercício 2021. O órgão de origem é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. A vinculação é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O responsável é o senhor Márcio Gilberto Cardoso Costa, diretor-geral. Com a palavra, o conselheiro relator, conselheiro Pedro Lino. Posso falar, senhor presidente? À vontade, conselheiro Pedro Lino. Tenha uma excelente tarde. Obrigado, então. Considerando que o relatório do processo encontra-se disponibilizado no sistema Proinfo desde o dia 7/3/2023 e que, igualmente, já disponibilizei no referido sistema a versão integral do meu voto, peço, portanto, licença para ir direto à parte dispositiva deste. Vamos lá, senhor presidente. Já na parte dispositiva, introduzo da seguinte forma o final. Ante o exposto, e em total consonância com o Ministério Público de Contas, voto pela aprovação da presente prestação de contas, sob a responsabilidade do senhor Márcio Gilberto Cardoso Costa, com ressalvas, em virtude das irregularidades relacionadas no relatório editorial, com fulcro no artigo 24, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual número 0591, além da expedição das recomendações e determinação descritas no referido relatório. É como voto, senhor. Agradecemos, conselheiro Pedro Lino. Como se manifesta o revisor, conselheiro Antônio Norato? Presidente, eu com uma ligeira divergência, porque eu acompanho o voto do conselheiro relator, entretanto, quando ele faz as determinações descritas no referido relatório, eu as transformo em recomendações apenas. O resto eu voto. Agradecemos, conselheiro Antônio Norato. Há uma pequena divergência em relação à recomendação e determinação. Colherei votos. Abra a discussão. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro João Bonfim. Cumprimentando Vossa Excelência, os demais conselheiros, a nossa procuradora, eu também me manifesto na mesma direção do conselheiro Antônio Norato, acompanhando o voto do relator, mas com recomendações. Agradecemos, conselheiro João Bonfim. Em discussão, encerrada a discussão, colherei votos. Como se manifesta a conselheira Carolina Matos? Boa tarde, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos, excelentíssimos conselheiros que se acham presentes nessa bancada, conselheiro Pedro Lino, relator do feito. Ainda, doutora Érica Almeida, representante do Ministério Público, todos aqueles que estão aqui presentes também que nos assistem. Senhor presidente, eu vou pedir a máxima vênia ao conselheiro revisor do feito, mas eu acompanho em toto o relator, o conselheiro Pedro Lino. Agradecemos, conselheira Carolina. Como se manifesta o conselheiro Gildásio Penedo? Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, os demais conselheiros, a representação da Procuradoria, todos aqueles que nos acompanham aqui, quer de forma presencial ou virtualmente. Senhor presidente, eu acompanharei o relator, senhor presidente, na expedição também de determinações. Agradecemos, conselheiro Gildásio. E, por fim, o conselheiro Inaldo Araújo. Como se manifesta? Com o revisor, excelência. Com o revisor. Há um empate. E, nesse momento, eu desfaço o desempate no sentido de acompanhar o voto do relator, conselheiro Pedro Lino. Indaga Vossa Excelência e fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente, salvo a redação. Dou por conferido. O próximo, há um pedido da presença aqui do nosso advogado, doutor Leonardo, de inversão de pauta, e eu vou deferir.
Então, nesse momento, peço a compreensão de todos e faremos a inversão de pautas para ir para o item embargos de declaração. Trata-se do processo 11.909 de 2022, que é a relatoria da conselheira Carolina Matos. O órgão de origem é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia. A unidade de origem é a Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial. O embargante é a Grado Engenharia Limitada. O advogado do embargante é o Dr. Leonardo Melo Pereira, OAB Bahia 29.500. O acordo embargado é o de número 142 de 2022 do Tribunal Pleno desse tribunal. Informo desde já que há um pedido de sustentação oral, o qual eu defiro pelo advogado Dr. Leonardo, e a oportunidade que eu já digo a Vossa Senhoria terá 10 minutos prorrogáveis por mais 5 minutos. Com a palavra, a conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Farei então a leitura do voto. Trata-se de expediente formulado pela empresa Grado Engenharia Limitada, por meio do qual o objetivo é sanar supostas omissões e contradições do acórdão de número 143 do ano de 2022, proferido no âmbito do processo de número 1837 do ano de 2020, recurso de revisão. Na sessão plenária, realizada em 10 de outubro de 2022, acompanhando os pareceres uníssonos da 7ª Coordenadoria de Controle Externo, da Assessoria Técnico-Jurídica e do Ministério Público de Contas, os conselheiros deste tribunal decidiram, abro aspas, a unanimidade pelo conhecimento do expediente como recurso de revisão e no mérito, por maioria de votos, pelo seu não provimento, em razão de não terem sido apresentados documentos ou argumentos capazes de anular ou reformar o capítulo decisório recorrido da resolução de número 167 de 2019. Fecho aspas. Importante registrar que, no âmbito do processo de origem, este tribunal, mediante decisão unânime, expedir a determinação para que, em relação ao contrato de número 27 de 2013, cujo objeto é a execução de obras e serviços do Sistema Viário Polo Industrial de Logística da Via Parafuso, em Camaçari, fosse suspenso o pagamento em definitivo à empresa Grado do valor de R$ 4.458.539. Fecho aspas. Assim ficou consignado, abro aspas novamente, considerado indevido pela ocorrência de sobrepreço nos serviços complementares incluídos pelo 4º termo aditivo, convertendo-se o provimento cautelar em definitivo, liberando outro sim somente após a análise da execução contratual e da liquidação da despesa pela SUDIC, o pagamento do saldo então bloqueado por ordem deste Tribunal de Contas de R$ 481.441,73, fecho aspas. Da admissibilidade. Preliminarmente, registro que a ATEG opinou pelo não conhecimento dos embargos de declaração em razão de serem intempestivos e não preencher o requisito de indicar com precisão o ponto omisso obscuro contraditório da decisão. Quanto à intempestividade, na visão da ATEG, abro aspas, os embargos foram postos contra a resolução de número 167 de 2019, lavrada na oportunidade do julgamento do processo de auditoria, que inclusive já foi objeto de revisão, julgado na forma do acórdão específico que negou o provimento ao recurso. Fecho aspas. O parecer da ATEG embasa-se, abro aspas, na afirmativa explícita da embargante de ter oposto embargos declaratórios contra a resolução de número 167 e não na identificação de qualquer referência ao acordo de número 143 do ano de 2022. Fecho aspas. A partir dessa perspectiva, tendo em vista que a embargante não identificou de forma clara a decisão impugnada, não se verificaria, de acordo com a ATEG, o preenchimento do requisito contido no artigo 210, inciso 5º, do Regimento Interno desse tribunal, que exige a formulação do pedido com clareza, fecho aspas. No entanto,
A partir de uma leitura sistemática e teleológica da petição protocolada, é possível concluir que os embargos de declaração foram interpostos contra o acórdão de número 143 de 2022 e não contra a resolução de número 167 de 2019. Interpreto, assim, que a finalidade do expediente é impugnar o referido acórdão, sendo razoável desconsiderar os possíveis equívocos redacionais citados pela ATEG, que levariam ao não conhecimento dos embargos de declaração. Conforme doutrina processualista do professor Fred Didier Júnior, os atos postulatórios devem ser interpretados como declaração de vontade, à luz do artigo 200 caput do Código de Processo Civil, e assim aplica-se, em sua interpretação, portanto, o disposto nos artigos 113, 112 e 113 do Código Civil. Portanto, a partir de uma interpretação sistemática e teleológica do recurso interposto, entendo que a decisão impugnada pela embargante é o acórdão de número 143 do ano de 2022. Contribui para essa conclusão o fato de, na primeira página do recurso, assim como em seu tópico 4 dos pedidos, haver indicação expressa do processo de número 1837 do ano de 2020. Por isso, senhores e senhoras, eu me alinho à compreensão do Ministério Público de Contas quanto à tempestividade do expediente para ser recebido como embargos de declaração. E assim, compreendo que o expediente preenche os requisitos para ser conhecido como embargos. Quanto ao mérito, destaco inicialmente que tanto a ATEG quanto o Ministério Público de Contas opinaram pela rejeição do presente expediente. Como se depreende da leitura dos autos, o embargante alega que a decisão embargada é omissa em relação aos seguintes pontos. Primeiro, nulidade suscitada pela recorrente. A decisão embargada enfrentou tão somente a matéria atrelada aos efeitos da decisão judicial. Segundo ponto. O Tribunal de Contas da Bahia não apreciou o tópico do recurso em que se defende, com fundamento na cláusula 7ª do contrato, que era obrigação da contratada e não faculdade aceitar as alterações de projeto que acarretem modificações nos tipos de serviços. 3. Que a decisão embargada não enfrentou o tópico do recurso em que se defende, com base no artigo 128 da Lei Estadual de Licitações, que a nulidade de um contrato não exonera a administração do dever de indenizar o contratado. 4. Que a administração local suscitada em sede recursal e na decisão embargada, observa-se que as razões efetivamente apresentadas pela recorrente não foram enfrentadas no julgamento. Essas são as argumentações trazidas pela embargante. Quanto aos primas apresentados nos autos relativos à nulidade que não teriam sido considerados na decisão embargada, a embargante afirma ainda, em recurso, em resumo que, primeiro, foi arguída a nulidade considerando a ausência de fundamentação própria da decisão do objeto do recurso. E segundo, a recorrente também defendeu que, ainda que não tivesse sido interpretado o citado remédio constitucional, uma vez identificada tal ilegalidade, impõe-se que seja declarada a nulidade suscitada, fecho aspas. E por fim, a embargante aduz que a decisão embargada contém também contradição, já que, em síntese, em relação ao expurgo de solo mole, a recorrente demonstrou, através de relatórios fotográficos e laudo técnico apresentado juntamente com o recurso, através de nota técnica, que a produtividade era bem maior do que a alegada pela 7ª Coordenadoria. Ocorre que a embargante deixou de apontar real contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, conforme exponho a seguir. Em síntese, como bem apontado pela TEG, a decisão embargada não padece de vícios de nulidade, omissão e contradição, não se prestando ao manejo dos embargos para fins de rediscutir os aspectos fáticos jurídicos já debatidos. Segundo, quanto à nulidade aventada, a matéria já foi enfrentada no âmbito do processo de revisão, conforme está explícito nas notas taquigráficas do julgamento ocorrido em 18 de outubro de 2022, não sendo possível o reexame via embargos daquilo que foi apreciado
pois os declaratórios não se prestam para modificar o julgado em razão do inconformismo do embargante. E terceiro, são aqui reproduções, conselheiro Bonfim, das palavras da ATEG. Em relação aos demais aspectos da petição examinada, observa-se igualmente não assistir razão a embargante, pois intenta trazer os mesmos argumentos já analisados por ocasião das diversas fases deste processo. Em direção similar, o parquê de contas se posiciona. Quanto às alegadas omissões contidas na decisão embargada, como apontado pelo Ministério Público de Contas, não assiste razão embargante, abro aspas, afirma o Ministério Público de Contas. A obrigação de motivar as decisões não significa que a Corte de Contas deva enfrentar expressamente todos os argumentos aventados pelas partes do processo. Ao revés, havendo fundamentação na decisão, isto é, existindo indicação, mesmo que concisa, das razões de fato e de direito que fornecem sustentáculo à conclusão a que chegou o órgão julgador, tal como se deu no caso em apreço, restaria atendido o dever constitucional de motivação dos atos decisórios. Existe, inclusive, interativa jurisprudência nessa linha, como se pode extrair das emendas de julgados do STJ e também do STF. Devem ser enfrentadas na decisão, ainda que de forma breve, as questões consideradas relevantes e imprescindíveis para o deslinde da causa, sob pena de caracterização de omissão passível de saneamento via embargos. Afirma o Ministério Público de Contas. No caso em apreço, verifica-se que os principais argumentos aduzidos pelo recorrente no expediente originário foram devidamente analisados no voto condutor do julgamento recorrido. O Parquê de Contas ainda ressaltou que, por exemplo, em relação às teses recursais, abro aspas, atinentes à suposta nulidade dos atos decisórios, o voto condutor da decisão embargada destaca que o processo de número 11.412 de 2015 tramitou de forma regular em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal contraditório e ampla defesa, não tendo sido observado qualquer vício de defesa da empresa, ora recorrente, que teve a oportunidade de apresentar esclarecimentos e documentos nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º e parágrafo 8º da resolução de número 65. O Ministério Público de Contas pontuou também que tampouco assiste razão embargante quanto à alegação de que o órgão julgador não enfrentou a tese de que a contratada, ora embargante, cabia apenas aceitar as modificações consideradas necessárias para a execução da obra licitada. Afirma o MPC. Há clara menção a esse argumento no voto condutor do julgamento impugnado, que, no tocante a este ponto, utiliza as razões como razões de decidir o quanto defendido pela sétima e também por este Parquê de Contas. Em síntese, como se extrai do referido voto, abro aspas, a sétima CCE discordou da tese de que seria obrigação da contratada simplesmente aceitar a execução dos serviços. Cabia, e são exposição agora da sétima CCE, abro aspas, cabia à contratada a elaboração de orçamento detalhado dos serviços extracontratuais acrescidos, e ela não poderia ter executado os serviços extracontratuais sem autorização por escrito da contratante. Não poderia ter executado os serviços sem assinatura, sem autorização por escrito. Fecho aspas. O motivo da conclusão da auditoria está claramente expresso no voto citado. O teor das cláusulas 7ª e 11ª do contrato que regem as obrigações da contratada e os acréscimos ou supressões das obras ou serviços. Ademais, o voto destaca que, no mesmo sentido do parquê, ressaltou ainda, caso a empresa Grado Engenharia entendesse que era necessário realizar serviços, além daqueles consignados nos respectivos instrumentos contratuais, deveria ter apresentado à contratante uma planilha orçamentária, contendo previsão destes ao tempo da respectiva execução, e não reivindicar a inclusão extemporânea de tais serviços. Há de se pontuar também que o fato de terem ocorrido falhas no orçamento confeccionado pela SUDIC que geraram sobrepreços nos serviços complementares incluídos no 4º termo aditivo não dá o direito à recorrente de ser remunerada em valores acima do que lhes são efetivamente devidos sob pena de enriquecimento ilícito desta, e não da administração pública, grifou-se. Fecho aspas. Quanto à suposta
omissão relativa ao argumento de que a declaração de nulidade do contrato administrativo não exonera a administração de indenizar o contratado pelo que houver executado, tampouco assiste razão embargante. O muito citado voto, em síntese, destaca que a planilha de composição de preços elaborada em 4 de março de 2020 ela é intempestiva e apresenta itens descabidos. Em suma, inicialmente, a auditoria dessa casa apresentou e identificou sobrepreço. E a planilha relativamente a esse sobrepreço, conselheiro Judásio, somente foi apresentada no ano de 2020. Por isso, a auditoria tem como intempestiva a apresentação dessa planilha. Assim destacou o voto. Abro aspas. Quanto ao parecer apresentado pela recorrente, acompanhado de uma nova planilha de composição de preços elaborada em 4 de março de 2020, observa-se em síntese, como ressaltado pela 7ª CCE, ser intempestiva a elaboração de planilhas com inclusão de serviços auxiliares e com novas composições para serviços extracontratuais indicados com sobrepreços. Ademais, não foram apresentadas justificativas para que a requerente não elaborasse o orçamento dos serviços extracontratuais conforme preconiza o contrato. Também não foi justificada a execução dos serviços não discriminados em contrato, em seus aditivos, sem autorização por escrito da contratante. Consoante a auditoria, nos termos da cláusula 7ª e 11ª do contrato, os serviços não constantes da composição de preços somente poderiam ser executados com autorização por escrita da contratante. E ainda, a elaboração de planilha orçamentária de serviços incluídos era de obrigação da contratada. Na mesma linha seguiu o Ministério Público de Contas. Fecho aspas. Ademais, registrou-se no voto condutor da decisão embargada que as manifestações da SUDIC, da SDE e do Estado da Bahia foram favoráveis ao pleito da recorrente. E assim, essas manifestações não teriam o condão de vincular a análise efetuada pela 7ª, que respaldou o capítulo decisório recorrido, no que se refere à ocorrência de sobrepreços dos serviços complementares incluídos no aludido aditivo contratual. Da mesma maneira, seguiu o conselheiro Judásio, na sessão plenária do dia 18/10/2022. De igual modo, entendo que não merece prosperar a alegação da embargante quanto à suposta omissão referente aos pagamentos de valores a títulos de administração local, já que, com fundamentos no opinativo da auditoria, o voto condutor da decisão embargada ressaltou que, abro aspas, em relação à administração local, item 10 do parecer acostado pela recorrente, apresenta custo não questionado antes pela SUDIC nem pela contratada, querendo incluí-lo na contabilização do saldo da requerente, mas, como visto, era obrigação da contratante elaborar a composição de custos com detalhamento e deveria proceder à verificação e comparação minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos, não sendo possível, em nenhuma hipótese, uma reivindicação posterior. Fecho aspas. Senhores jogadores, senhoras e senhores presentes, entendo que a leitura do voto acaba sendo repetitiva em relação ao voto aqui formulado, ao julgamento aqui apreciado em outubro. Contudo, toda essa repetição ela tem razão de ser para demonstrar que a decisão atacada, no meu entender, é dela não ter omissão. Então, talvez a impressão de que se trata de um voto repetitivo é justamente para demonstrar, em atenção a todos os processos que nós apreciamos, mas em especial em atenção ao nobre patrono da causa, que conhece de cabo a rabo, perdão a expressão, uma expressão tão vulgar, vocês me perdoem, mas desculpem, é justamente para demonstrar a ausência de omissão, pelo menos, desta relatoria. Então, se trata mais de um esforço nesse sentido. Consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça não é o órgão julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Deve apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. No caso em exame como visto, a decisão abordou todas as questões relevantes e necessárias para a resolução da demanda, mediante voto condutor devidamente fundamentado. Este Tribunal de Contas indicou as razões fáticas e jurídicas que embasaram a sua conclusão, atendendo assim ao dever de motivação dos atos decisórios. Quanto às alegações acerca da contradição contida na decisão embargada, o Ministério Público de Contas registrou que também não assiste razão embargante, abro aspas, conforme a análise feita pela equipe de auditoria que lastreou o entendimento da citada magistrada, havia evidente divergência de informações sobre os dados da nota técnica de número 2 de 2019 da SDE e aqueles constantes no laudo que foi apresentado no recurso originário. Divergência essa que não se limitava à ausência de menção do citado documento quanto ao uso da segunda escavadeira. Com efeito, a indigitada nota técnica e, diferentemente do que constatava no aludido do laudo, foram incluídos outros serviços diferentes de diferentes critérios de medição na composição dos expurgos de solo mole, o que dificultou, em razão dessas divergências de informações, adotá-la como parâmetro para confirmar as alegações do recorrente. Em verdade, o que ficou constatado na apuração feita pela sétima e que, ora, o recorrente não logrou eligir, é que, abro aspas, não houve justificativa suficiente para alterar o valor de R$ 25,53 para o serviço de expurgo de solo mole, fecho aspas. A auditoria pontuou ainda que, para não haver dúvida, abro aspas, a produtividade calculada seguindo os manuais do ciclo, conforme composição elaborada pela recorrente e considerando a complexidade da baixa operosidade inerente a serviços de remoção de solo mole. Quanto à divergência entre as informações apresentadas pela auditoria, no referido ao relatório e pelo embargante em suas razões, que se refere à menção ou não da segunda escavadeira, na nota técnica da SDE, observo que, nos autos do processo de número 11.412 de 2015, há 2 documentos protocolados com esse mesmo título e com a mesma data, 3 de maio de 2019. Na primeira versão protocolada, há apenas referência a uma escavadeira hidráulica. Esse documento ele tem o número de referência número 2211238. Na segunda versão apresentada, que é a referência de número 2221869, por outro lado, observa-se menção a 2 escavadeiras hidráulicas. Consequentemente, não é possível afirmar que a informação prestada pela auditoria e transcrita no multicitado voto esteja em desacordo com a documentação acostada aos autos. A existência dessas 2 notas técnicas, com informações divergentes, apenas corrobora com a conclusão da 7ª CCE nos autos do recurso de revisão, no sentido de que não é possível concordar com a alegação de que não houve nenhuma irregularidade na elaboração da planilha de preços do 4º termo aditivo. Fecho aspas. Além disso, conforme jurisprudência do STJ, a contradição que se admite questionável via embargos é a declaração interna, verificada pela presença de proposições inconciliáveis entre si no âmbito da decisão impugnada, como, por exemplo, entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão, e não é isso que nós percebemos na decisão proferida por esse egrégio Tribunal de Contas. No caso em exame como visto, o fundamento da decisão encontra-se em perfeita harmonia com a sua conclusão, não havendo vícios, incoerências ou desarmonias que ensejem oposição de embargos declaratórios para saná-los. Em resumo, os embargos de declaração são meios idôneos a ensejar esclarecimento da obscuridade, a solução da contradição ou o suprimento de omissão eventualmente verificada na decisão embargada, nos termos do artigo 37, inciso 2º, da Lei Complementar de número 5, Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, e também no artigo 229, caput do Regimento Interno do Tribunal.
Contudo, como bem destacado pelos órgãos técnicos da Casa, não há obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada ou mesmo omissão a ser integrada na decisão proferida por este Tribunal Pleno. Em verdade, há inconformidade da parte que pretende, de uma maneira imprópria, ver examinada a matéria, conforme minha compreensão. Desse modo, no meu modo de ver, não merece guarida o quanto arguído pela embargante, e assim como destacado pela ATEG e pelo Ministério Público de Contas, as alegações contidas no presente embargo de declaração não demonstram a existência de omissão, contradição ou obscuridade. E assim eu voto pelo conhecimento do expediente como embargo de declaração e no seu mérito, que pela sua rejeição em face da não configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 37, inciso 2º, da Lei Complementar de número 5 de 1991. Isto é, a ausência de omissão, contradição e ou obscuridade no acordo de número 143 do ano de 2022, proferido no âmbito do recurso de revisão de número 1837 do ano de 2020. Esse é o voto, senhores, e eu já agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, conselheira Carolina Matos, e eu passo a palavra ao doutor Leonardo Melo Pereira, pelo tempo de 10 minutos, sendo prorrogados por mais 5 minutos. Com a palavra, doutor Leonardo. Inicialmente, eu gostaria de saudar a todos, já agradecendo a compreensão na inversão da pauta. Então, saúde aos nobres jogadores, meu Ministério Público e todos que estão aqui presentes. Como bem relatado aí pela nobre relatora, essa matéria foi bem debatida no âmbito desse tribunal. Entretanto, com todas as venhas possíveis, diante do voto aqui prolatado, vislumbra-se que alguns pontos ainda permanecem a omissão de determinados pontos. E aqui eu trago, primeiro, com relação à nulidade suscitada. Mais uma vez, com todo respeito ao voto da nobre relatora, a nulidade foi suscitada sobre alguns prismas. E o que foi enfrentado, como bem dito no seu voto, foi a questão dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado na resolução objeto do recurso. Isso sim foi enfrentado e não é objeto do desembargo de declaração. O objeto dessa nulidade, a omissão suscitada, verifica-se quando a decisão objeto do recurso, ou seja, a segunda decisão, a decisão superveniente, ela convalidou uma decisão inexistente no mundo jurídico, porque a decisão objeto do recurso, ela não teve fundamento próprio, ela simplesmente fez alusão em toda a sua fundamentação à primeira decisão que objeto de nulidade, decisão transitada em julgado. Então, como essa decisão, essa segunda decisão, não houve uma fundamentação própria, ela simplesmente utilizou, fazendo alusão à fundamentação de uma decisão que não existe no mundo jurídico, nula também seria essa decisão. Inclusive, foi assim que defendeu o próprio Estado da Bahia, quando se manifestou nos autos, em que na parte dispositiva, de forma clara, consta lá, que converte em definitivo a primeira resolução, a primeira decisão. Ora, como pode se converter em definitivo algo que não existe no mundo jurídico? Então, com as devidas vênias à nobre relatora, a nulidade sobre esse prisma não foi enfrentado e, por isso, foi objeto de desembargo de declaração e, com todo respeito, mais uma vez, não vi aqui ser enfrentado a nulidade sobre tal prisma. No tocante à questão meritória, em síntese, como bem trouxe a nobre relatora, não foi reconhecido o recurso da embargante, por em síntese, reconhecer que não poderia ter a recorrente executado os serviços extracontratuais sem autorização escrita da contratante. Eu acho que isso ficou bem claro aqui no voto da adulta relatora, de que no entendimento do Ministério Público, da 7ª Coordenadoria e da nobre relatora, a recorrente só poderia executar serviços adicionais caso tivesse autorização expressa da contratante. Isso ficou bem claro em todos os debates aqui nessa corte. Entretanto, como trouxemos nos embargos, e aqui mais uma vez com todas as vênias a nobre relatora, os embargos se ateve de fato tão somente a questões que não foram enfrentadas de forma direta, em que pese, como bem relatado, não tem obrigatoriedade de enfrentar todos os pontos, mas o que foi trazido em sede de embargos são somente pontos
que existem tópicos próprios do recurso, ou seja, justamente o quanto disposto na cláusula 7.29 do contrato, em que reza de forma clara que a obrigação da contratada aceitar as alterações de projeto que acarretem modificações dos tipos de serviço ou acréscimos e redução na quantidade dos mesmos, isso existe um tópico próprio no nosso recurso interposto que não foi enfrentado, por isso o objeto dos embargos de declaração. E como toda decisão pautou-se na ausência de autorização expressa, o que nós trazemos em saída de embargos é aquilo que já existia no recurso em tópico próprio, frise-se, de que a cláusula do contrato prevê essa alteração, em que é dever da contratada, sob pena dela responder sanção disciplinar. Então, a contratada já tem previsão contratual de que era um dever dela aceitar as modificações, seja de acréscimos e redução do mesmo. E vamos além, não apenas o contrato, como a própria Lei 9433, no seu artigo 143, tema também com a devida vênia não enfrentado, o artigo 143 ele é claro, ao versar que a administração pública ela pode unilateralmente alterar o contrato. Inclusive, tal fundamento, tal dispositivo foram invocados também pelo nobre conselheiro Dr. Bonfim, que aqui está, que no seu voto divergente fundamentou e defendeu a procedência do recurso justamente com base em tal dispositivo, já que nós temos um contrato que prevê de forma expressa serviços extracontratuais, nós temos a legislação que prevê essa alteração unilateralmente e mais, como bem salientado no voto divergente, o próprio artigo 153 e 154 da Lei 9433 também reza que é dever da fiscalização acompanhar todo o procedimento das obras em todas as suas fases, ou seja, em que pese, frise-se, a decisão, o acordo embargado, versar que não poderia a recorrente executar os serviços extracontratuais sem autorização expressa, tais autorizações, com a devida vênia, encontra no contrato, na legislação e no próprio edital. Outro sim, no tocante a outro ponto bem suscitado, que inclusive embasou o voto divergente, refere-se ao quanto disposto no parágrafo único do artigo, perdão aqui, só para confirmar, no parágrafo único do artigo 128 da Lei 9.433, que é justamente quando ela versa que, ainda que haja uma licitação fraudulenta, ainda que haja alguma irregularidade, que a contratada cometa uma ilegalidade e esse contrato venha a ser anulado, ainda assim é dever da administração pública indenizar a contratada caso o serviço tenha sido executado. E esse parágrafo único do artigo 128, 128, ele também foi ventilado em tópico próprio do recurso, motivo pelo qual foi objeto de embargo de declaração, porque não foi enfrentado de forma clara e expressa, em que pese a doutora relatora ter sempre batido na questão de não obrigatoriedade de enfrentar, mas tal tema dissertado em tópico próprio é imprescindível para o deslinde do feito, uma vez que, se a legislação pertinente versa que é dever da administração pública indenizar o contratado, ainda que haja uma nulidade contratual, nós sabemos que este Tribunal de Contas ele deve não apenas evitar o prejuízo ao erário, mas também combater o enriquecimento sem causa da administração pública. E tal dispositivo versa justamente sobre isso. E foi o que nós suscitamos em sede de recurso, não enfrentado, e agora em sede de embargo de declaração, uma vez que não há dúvidas que o serviço foi executado. O que eu suplico aqui para os nobres julgadores, em que pese tal matéria ter sido debatido por diversas vezes nesse tribunal, é que em nenhum momento, isto mesmo, em nenhum momento foi debatido aqui sobre se os serviços efetivamente foram executados. Não deve a administração pública ressarcir? Então, se prevalece o entendimento da doutora relatora, do Ministério Público, da ATEG, de que tem que ter autorização expressa. Se essa autorização não foi instrumentalizada da forma correta pela contratante, se ela não se incumbiu do seu dever legal de instrumentalizar esse aditivo, de instrumentalizar essa autorização, então, ainda assim, a contratada que executou
com maestria o serviço de uma obra de grande importância para a sociedade baiana, que foi o Polo Logístico de Camaçari. Então, se ela executou esse serviço, e não há dúvida disso nos autos, a 7ª Coordenadoria, o setor técnico competente, reconhece que foram executados esses serviços adicionais. Porém, como bem é utilizado a todo momento por todos os órgãos desse tribunal, são serviços extracontratuais, adicionais, sem autorização. Então, nobres julgadores, questiono-lhes. Então, em que pese não ter autorização, e se a contratada executou o serviço, ele não vai ser pago, ainda que seja por indenização, como previsto em lei? Então, o que eu gostaria que os nobres julgadores enfrentassem, debatessem, ainda que possa ter configurado o sobrepreço em face da instrumentalidade das formas, da metodologia, como foi feito esse aditivo contratual, mas se o serviço foi executado e não há dúvida nisso, não deve a contratada ser ressarcida? Vai prevalecer o enriquecimento ilícito da administração pública? Então, era esse tema que não foi enfrentado até o momento, ainda que não possa ser, como a doutora relatora disse, em objeto de recurso, requerer pagamento de indenização extracontratual, mas com as devidas vênias, deve esse tribunal enfrentar tal matéria e verificar, como bem salientado no voto divergente do conselheiro Bonfim, em que rechaçou justamente esse enriquecimento sem causa da administração pública. E isso não foi debatido por essa corte. Para corroborar com quanto alegado aqui, quando a doutora trouxe a questão da administração local, foi reconhecido que a administração local deve ser paga com entendimento jurisprudencial pacífico do TCU. Então não se trata nem de matéria técnica, é entendimento pacífico. Então, como consta na decisão da nobre relatora, não seria o momento para se cobrar, mas não foi executado. Então, é por isso, é esse tema que deve ser enfrentado com as devidas vênias por esse tribunal, para se evitar o enriquecimento sem causa da administração pública. No tocante à contradição, e aqui só uma ressalva, tais pontos foram abordados como omissão, porque todos estes estão em tópicos próprios do recurso e não foram enfrentados. Então, gostaria de deixar essa ressalva. No tocante à contradição, como bem trouxe a doutora relatora, refere-se à questão da escavadeira adicional. Então, ainda que possa existir alguma divergência documental, a 7ª Coordenadoria em nenhum momento deixou dúvidas de que existia uma segunda retroescavadeira. Isso está claro para a 7ª Coordenadoria, isso está claro nos autos, isso está claro nos registros fotográficos. Agora, a única discussão aqui do setor técnico era justamente a questão da produtividade, em que ela alega que houve uma redução. Mas, em verdade, não houve redução de produtividade. A 7ª Coordenadoria, que interpretou que, uma vez que existem 2 escavadeiras trabalhando, então a produtividade seria maior. Entretanto, o que restou demonstrado nos autos é de que, na verdade, as escavadeiras elas não trabalhavam ao mesmo tempo executando o mesmo serviço, mas em face das peculiaridades do terreno, de lamaçais, uma escavadeira auxiliava na outra a executar o serviço, motivo pelo qual foi aferida pelo setor técnico à época da extinta SUDIC, nos relatórios apresentados pela recorrente, foi-se aferida determinada produtividade menor que do setor técnico, porque não considerou tal premissa de que as retroescavadeiras não estavam trabalhando em conjunto. Então, como esse ponto houve uma certa divergência na decisão no tocante à quantidade de escavadeira, é que trouxemos tal tema em sede de embargos, ressaltando que o objeto de auditoria eram 2 atividades, o expurgo de solo mole e a escavação de carga e transporte de areia, motivo pelo qual, respeitando as previsões legais, é que me ative apenas ao expurgo de solo mole. E em sede de embargos, o que eu rogo a Vossas Excelências é esse amplo debate sobre a nulidade do prisma não enfrentado, convalidar algo que não existe no mundo jurídico, assim como a questão do enriquecimento sem causa, notadamente porque existe previsão contratual e legal para tal alteração, e como frisado, que eu mais suplico aos nobres julgadores, justamente o quanto disposto no parágrafo único do artigo 128, disposto em tópico próprio do recurso, atinente ao dever de indenizar da administração pública. Então, que essa corte possa debater sobre tal indenização. E, alternativamente, que seja, não sendo logrado êxito, ao menos que julgue procedente o recurso no tocante à atividade do expurgo de solo mole.
Mais uma vez, agradeço a atenção de todos pelo deferimento. Nós que agradecemos, doutor Leonardo, e está aberta a discussão. Em discussão, palavras da conselheiro Hinaldo. Conselheiro Hinaldo Araújo. Conselheiro João Bonfim, Vossa Excelência vai se manifestar? Não, Excelência, eu estou sendo aqui avisado pela minha dirigente de assessoria que eu não participei do julgamento deste recurso. E é um processo complexo. E eu já confessei aqui a Lures que eu sou muito mais leitor do que escutador. Mas sempre fico feliz quando vejo no púlpito desta casa patronos apresentando os seus esclarecimentos, suas defesas, e que, não obstante, em primeiro momento, se possa ter uma posição consensual dos órgãos opinativos, eu sou sempre fiel àquela teoria de que é preciso discutir um pouco mais, principalmente quando há dúvida cabível. E neste caso, neste momento, por eu ter como julgador uma ou outra dúvida, mas ambas cabíveis, eu vou pedir vista, Excelência, desses autos. Vista, pedir vista. Conselheiro João Bonfim, o senhor tinha solicitado a palavra, que obviamente eu vou deferir o pedido de vista após ouvi-lo que o senhor tinha se inscrito para falar. Não? Conselheiro Gidásio? Não. Então, vistas concedidas ao conselheiro Hinaldo Araújo. Voltando ao rito normal. Agradecemos a presença do doutor Leonardo mais uma vez. Voltando ao rito normal da sessão, no item prestação de conta, eu passo a palavra ao conselheiro vice-presidente Antônio Norato por não fazer parte do quórum, e o quórum encontra-se vinculado. Presidente, assumindo temporariamente, o processo é o TCE 003179-2002, o relator é o conselheiro Gildardo Penedo, é um incidente de constitucionalidade, e a solicitante de vista é a conselheira Carolina Matos, a quem eu indago se fará a devolução. Senhor presidente, excelentíssimo conselheiro Antônio Honorato, eu vou pedir o adiamento desse processo para o dia 4 de abril. O adiamento concedido, e eu solicito ao secretário que faça a devida anotação e retorno à presidência quem de direito. Agradeço, conselheiro Antônio Norato. O próximo item da pauta é o processo TCE 8022-2022. É uma... Não, desculpe. Aqui é a página aqui. Desculpe. É o processo TCE 8856-2021. É um processo de contas de direção direta que tem como turma o conselheiro relator, conselheiro João Bonfim, e a revisora, a conselheira Carolina Matos. O exercício de 2020, o órgão de origem é a Secretaria da Educação do Estado da Bahia. O gestor é o senhor Jerônimo Rodrigues Souza, notificado o Núcleo de Atuação da Procuradoria-Geral do Estado, junto a esse tribunal, na pessoa da doutora Patrícia Sabac Pacheco Startari de Oliveira. Com a palavra o conselheiro relator, conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, senhores conselheiros, nova procuradora, doutora Érica, eu vou direto ao voto. Voto. Trata-se de processo de prestação de contas do dirigente máximo da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, relativo ao exercício 2020, ocasião em que o aludido órgão esteve sob a gestão do senhor Jerônimo Rodrigues Souza. As contas do referido gestor integraram inicialmente o objeto do processo TCE 1403-2021, que versa sobre a prestação de contas consolidada dos responsáveis das distintas unidades da Secretaria de Educação,
Ocorre que as presentes contas foram destacadas e autuadas em separado para o individualizado das contas do dirigente máximo da SEC, passando a compor o objeto exclusivo do processo sob exame. Ao promover a instrução processual, a 5ª CCE apontou os achados na gestão da unidade que compõe o objeto do presente processo. Passa agora a análise dos achados mais relevantes. Em relação ao achado despesas inelegíveis, como MDE, item 5.2.1, noto que, em relatório originário, destacou a realização do exame de elegibilidade das despesas classificadas como MDE, para fins de cálculo do limite constitucional, sendo levantado o valor de 207.700.000. Em sua argumentação, o gestor informou do encaminhamento da consulta à PGE sob o número EPA 2021.3.01.0001476 e que a resposta seria encaminhada posteriormente a esse tribunal. Assim como me pronunciei na qualidade de relator das contas do governo, das contas de governo de 2021, entendo que assistia razão ao então governador, ao então governo estadual, na defesa da tese que os gastos dos programas Vale Alimentação Estudantil, Mais Futuro e Bolsa Presença, todos destinados aos estudantes que se encontram em condições de vulnerabilidade socioeconômica, possuem como objetivo central a garantia do acesso à educação com a permanência do aluno na escola. Portanto, não vislumbro, nos casos examinados, a existência de gastos desvinculados de ações educacionais, o que atrairia, se fosse o caso, a vedação do cômputo destas despesas na apuração do limite em comento. Com efeito, são elegíveis como gastos de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas no âmbito do programa Vale Alimentação Estudantil, Mais Futuro e Bolsa Presença. Ressalto, inclusive, que, por maioria de votos, o plenário desta Corte entendeu que as despesas como MDE entendeu como despesa do MDE referente ao exercício 2021. Quanto à inobservância à lei do piso salarial nacional profissional, item 5.3.1.2, a Superintendência de Recursos Humanos da Secretaria da Educação, SEC-SUDEP, informa que o Estado da Bahia sempre cumpriu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Não houve atualização nacional do piso para o ano 2021 e 2022. Apesar disso, o Estado da Bahia promulgou a Lei nº 14.406, de 22/12 de 2021, que alterou a Lei nº 10.963, de 16/4/2008, readequando os valores do vencimento base do Magistério Público a partir de 1/3 de 2022. Por sua vez, a permanência da contratação temporária via REDA dos terceirizados que migraram para o REDA, mesmo após o TAC 163/2016 ter expirado em 7/6/2017, com o objetivo de implantar um novo modelo de gestão em unidades escolares da rede estadual de ensino e, desta forma, também buscar alternativas para a contratação dos serviços objeto do TAC. A SEC firmou o contrato número 35/2019, no qual a empresa contratada ficou
encarregada de elaborar um novo modelo de gestão a ser implementado através de organizações sociais. Embora as justificativas apresentadas possuam razoabilidade para a auditoria, essa também entende que a defesa e a documentação apresentadas não respondem ao questionamento da auditoria quanto ao descumprimento do TAC. Contudo, nesse momento, houve a pandemia, o que modificou o cenário fático. Quanto ao atraso na conclusão de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, a auditoria afirmou que as alegações do gestor demonstram que foram envidados esforços para a solução do apontamento auditorial. Sobre este tópico, a Corregedoria Setorial da SEC informa que, em relação à finalização de sindicâncias e processos administrativos disciplinares no exercício 2020, foi prejudicado por conta da pandemia e seus enfrentamentos, como o Decreto Estadual 19.650 de 2020, que dispõe sobre a suspensão de prazos em processos administrativos disciplinares e sancionatórios no âmbito da administração pública estadual, assim como da Lei Estadual número 14.263 de 15 de maio de 2020, que dispõe sobre a suspensão face à calamidade pública em saúde decorrente da pandemia da Covid-19. Por sua vez, foram apresentadas pelo gestor notificado as justificativas pertinentes, demonstrando o esforço da administração para um melhor implemento e cumprimento de suas obrigações. Sendo assim, voto A, pela aprovação das contas do dirigente máximo da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, referente ao exercício financeiro de 2020, tendo como responsável o senhor Jerônimo Rodrigues Souza, com ressalvas em relação às inconformidades detectadas pelos exames auditoriais que se encontram sumariados na tabela contida na parte conclusiva do relatório de auditoria, nos termos do artigo 24, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual 591. B, pela expedição de recomendação ao atual titular da SEC, com fundamento no artigo 91, inciso 14 da Constituição Estadual, para que B.1. instaure procedimento licitatório para a contratação de prestadores de serviços terceirizados de conservação, limpeza, copa, cozinha, suporte administrativo e operacional, vez que a SEC, mesmo após ter expirado o prazo estipulado no termo de ajustamento de conduta número 163/2016, continua recorrendo irregularmente ao Instituto da Contratação Temporária de Serviços Públicos pelo Regime Especial de Direito Administrativo, REDA, em clara transgressão ao artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e ao precedente da Suprema Corte alusivo ao tema 612 da base de teses com repercussão geral reconhecida. B.2. Pela expedição de recomendações ao atual titular da SEC, para que sejam adotadas as providências cabíveis no sentido de corrigir as demais irregularidades discriminadas no relatório auditorial que instrui o presente feito, bem como prevenir a nova ocorrência em exercício futuro. É como voto, senhores conselheiros e nobre conselheira revisora Carolina Matos. Como se manifesta a revisora, conselheira Carolina? Eu acompanho o voto do conselheiro relator do feito, no sentido da aprovação com ressalvas. Item A. No que diz respeito ao item B, que se trata da expedição de uma recomendação, eu converto em determinação, por entender que há respaldo legal suficiente para isso, e ainda acrescento, em conformidade ao quanto sugerido pelo Ministério Público de Contas, eu acrescento a seguinte determinação, abro aspas, para que apresente um plano de ação contendo as medidas administrativas a serem adotadas no intuito de garantir a mais rápida conclusão das sindicâncias e processos disciplinares que se encontram em curso no órgão, com observância das exigências contidas no artigo 4º da Resolução Normativa de número 84,
do ano de 2020, editada por esse egrégio Tribunal de Contas. É esse o voto. Agradecemos, conselheira Carolina, e eu coloco em discussão. Em discussão. Não havendo ninguém querer discutir, colherei votos. Como se manifesta o conselheiro Gildásio Penedo? Senhor presidente, eu acompanho a revisora. Agradecemos. Como se manifesta o conselheiro Inaldo Araújo? Seguirei o relator. Como se manifesta o conselheiro Antônio Honorato? Como se manifesta o conselheiro Pedro Lino? Ele tem? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, conselheiro, com a palavra. Para fim de esclarecimento, em relação, eu fiz referência apenas a uma das recomendações propostas pelo conselheiro relator. A primeira recomendação, intitulada como B1 no corpo do seu voto, eu acompanho na íntegra. Apenas no que diz respeito à recomendação B2 é que eu converto. Perdão. Eu acompanho a recomendação B2 e apenas a B1 é que eu converto em determinação. Então, eu... Só para título de esclarecimento melhor, conselheira, o B, eles pedem uma recomendação. O B1, ele não trata de recomendação, ele solicita que instaure um procedimento eu citatório. acompanho. A senhora acompanha. Acompanho o B1. A B2 a senhora, a senhora converte em determinação. Isso, Ok. isso. Obrigado, conselheira. Com a palavra, como se manifesta o conselheiro Pedro Lino? Senhor presidente, eu acompanho a relatora. A revisora, desculpe. Pois não. Há um empate. E eu desempato neste momento, seguindo o relator conselheiro João Bonfim. Conselheiro, Vossa Excelência confere o feito? Confiro, salvo redação. Dou por conferido. Próximo item da pauta, recursos. Temos uma devolução de vistas pautada. Trata-se do processo TCE 11.405/2019. Eu indago a Vossa Excelência, a conselheira Carolina Matos, se fará a devolução de vistas. Senhor presidente, eu peço o adiamento desse processo para o dia 28 de março. Assim será feito. Próximo processo é o TCE 8022 de 2022. É uma revisão que tem como turma o relator conselheiro Pedro Lino e a revisora conselheira Carolina Matos. O recorrente é o Estado da Bahia, Procuradoria-Geral do Estado. Junto a esse TCE, fora notificada a doutora Patrícia Sabac Pacheco Startari de Oliveira. A resolução recorrida é a 33 de 2022 do Tribunal Pleno deste Tribunal. Com a palavra, o relator conselheiro Pedro Lino. Senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta do presente processo. Assim será feito. Próximo item da pauta, matéria administrativa. Requerimentos e indicações. Comunicações e moções. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a conselheira Carolina Matos. Agradeço. Para informar este plenário, a quitação por despacho realizada no bojo do processo de número 773 do ano de 2011, tendo sido apresentado o comprovante do pagamento da penalidade aplicada. Assim, foi conferida a quitação ao gestor do caso. O plenário dá-se por inteirado. O conselheiro Inaldo solicitou a palavra. Comunicações e moções. Com a palavra, o conselheiro Inaldo Araújo.
Agradeço, senhor presidente. Eu informo que eu vou ter até uma pena das nossas taquígrafas. Mas vamos lá. Senhor presidente, eu gostaria de propor uma moção pelo centenário de uma pessoa especial. Trata-se de um homem que revolucionou o carnaval. Não só na nossa terra primeira, mas também mundialmente, pois o Carnaval da Bahia é um marco na história e que possibilitou que a obra do arquiteto João da Gama Filgueira Lima, o inesquecível Lelé, revolucionasse a concepção arquitetônica dos órgãos públicos baianos. Talvez essa segunda parte da introdução que fiz tenha deixado, principalmente os mais antigos, em dúvida acerca de sobre quem eu comento, mas é dele mesmo, o nosso querido Osmar Macedo, que se vivo estivesse, teria completado ontem, dia 22 de março, 100 anos. Osmar, que o carnaval, logo depois da guerra, veio trieletrizar, dizia, como citado em recente matéria no nosso à tarde de 12 de fevereiro de 23, abro aspas, o negócio que eu criei com meu amigo Dodô para tomar uma biritinha, fazer uma farra no carnaval, me tornou famoso. Porém, todas as outras invenções, criações e bolações feitas por mim na metalurgia para a construção civil, que foi o sustentáculo de minha família, pouca gente conhece. Razão assiste ao mago, pois eu também, confesso, conselheiro Castro Neto, total ignorância, eu desconhecia. Osmar, para mim, não somente era o carnaval. Pois não? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Se Vossa Excelência tiver um pouco de paciência com a minha... Enfim, e eu confesso a minha ignorância total. O fato é que Osmar, além do pau elétrico, para evitar o fenômeno da microfonia e da grande invenção que transformou o nosso carnaval na maior festa do planeta, como um grande engenheiro de formação, ajudou a construir aqui o Centro Administrativo da Bahia. Confesso, seguindo o projeto de Lelé. Soube disso, conselheiro Castro Neto, recentemente pelo relato de Luiz Fernando, mais conhecido como Pardal, seu sobrinho, não de Vossa Excelência, mas do Dr. Osmar, que trabalha aqui no nosso SEDASC deste TCE. Interessante como o TCE tem gente famosa, e a gente vai aos poucos descobrindo. Não sabia. Seu Osmar, como um baiano retado que sempre foi, veja, conselheiro Gildásio, conselheiro Bonfim, doutora Érica, senhor presidente, o secretário, projetou as plataformas de embarque do sistema Ferryboat, Bom Despacho São Joaquim. Além de ter inventado ferramentas que ajudaram a resolver problemas da construção civil em todo tipo de obra. Vou citar apenas algumas, tais como pontes, das quais destaco a do Funil,
a de Jacuí, Perembepe, que o conselheiro Gildásio passa quase todo final de semana, a de Florianópolis, Santa Catarina, os emissários submarinos de Salvador e Fortaleza, os CIEPs do Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão, o Teatro Castro Alves, da qual montou parte dos seus componentes mecânicos, pasmem, o metrô de Miami, o Porto de Aratu e indústrias do seu centro industrial, entre tantas outras obras importantes pelo Brasil. Conselheiro Castro Neto, eu trouxe até aqui, abrindo parênteses, o documento sobre o centenário do doutor Osmar Macedo, doutora Érica, e eu fiquei impressionado com o currículo do doutor Osmar. Impressionado, não conhecia. No entanto, a velha fobica, que fez com que parado ninguém mais ficasse, doutora Cláudia, foi o que considero a sua maior criação, juntamente com seu amigo Dodô. Eles colocaram aparelhos de som em um carro Ford 49, pintaram vários círculos coloridos como se fossem confetes no veículo e colocaram 2 placas no formato de violão escrito dupla elétrica. O nome trio elétrico veio posteriormente a partir da entrada de Temístocles, que tocava triolim em 51. Embora ele não tenha saído na velha fobica, o nome trio elétrico se consagrou. Sem dúvida, Osmar, que como cantou o saudoso Moraes Moreira no Carnaval de 81, abro aspas, com seu trio elétrico, com seu coração e gerador, já vem para me fazer feliz. Diz que nada resta se não resta festa para comemorar. Diz que nada resta se não esta festa para comemorar, repito. O doutor Osmar deixou um legado inigualável e uma família de grandes talentos, cujos filhos mantêm a sua história viva, também nos orgulhando por tantos atributos. Portanto, ao tempo que relembro o grande Osmar, parabenizo nessa data tão especial os irmãos Macedo, Betinho, Haroldo e André, encabeçados pelo grande Armandinho, mestre da guitarra, para os quais esta moção, deve ser encaminhada, assim como também, senhor presidente, para o governo do Estado, para a Prefeitura Municipal de Salvador, para a Comissão do Carnaval, para a Assembleia Legislativa da Bahia, para a Câmara Municipal, a Associação Baiana de Imprensa, para o Museu do Carnaval, que, abro outro parêntese, quem não conheceu, quem não visitou, faça o quanto antes, vale a pena. Eu acabei me perdendo aqui. Conselheiro Castro Neto, eu perdoo. Vossa Excelência, como sempre. Mas vamos lá. E para todos aqueles que são responsáveis pela maior, como disse, festa do planeta. Portanto, axé para essa família maravilhosa. E vamos, meu amor, cantar, pois na terra, graças a Dodô e Osmar, é sempre carnaval. E espero do senhor presidente que essa moção, que mais do que me encantar, muito me informou. E o que prevalece, conselheiro Castro Neto, o quanto é importante registrar a memória, quanto é importante valorizar os talentos desta terra, porque duvido que nas escolas desta Bahia, das quase 5 mil escolas, os alunos podem até dizer, Osmar, seu Osmar, doutor Osmar, é do trio elétrico, mas quantos alunos poderão se inspirar, conselheiro Castro Neto, a ver um currículo desta que está aqui, envergadura, e que esse modesto conselheiro, com 58 anos de idade, só descobriu agora, graças com uma breve lembrança de Luiz Fernando, o conhecido como Pardal. É a moção que propõe, senhor presidente. Desculpe se me alonguei, mas acho que caberia neste momento. De forma alguma, conselheiro, nós agradecemos e eu já coloco em discussão. Em discussão, declaro aprovada. Vossa Excelência confere.
Salvo a redação e mais uma vez pedindo venas e penas esta aqui. Dou por conferido. Também trago a comunicação a esse plenário que deferir os pedidos de parcelamento em 10 vezes de multa sancionatória e imputação de débito direcionados ao senhor Joelson Silva das Virgens, conforme processo TCE 8049/2020. Por fim, o que ocorrer, nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, desejando um ótimo final de tarde, declaro encerrada a presente sessão.